Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Perguntas de 139 a 146 de O Livro dos Espíritos. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram assim a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? 140. O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos, e sendo responsável assim por cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Se a entendermos como fluido vital, tem razão, mas se queremos entendê-la como espírito encarnado, é errada. Como já dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem se dividir. 140A. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e se concentra mais fortemente nos órgãos que são os centros ou focos do movimento. Consequentemente, não procede a ideia de igualar a alma ao fluido vital, se por alma queremos dizer o espírito que habita o corpo durante a vida e o abandona na morte. 141. Há alguma verdade na opinião dos que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Irradiante, ela brilha e se manifesta ao redor dele como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É desse modo que se pode dizer que é exterior, mas não é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios ou corpos, um sutil e leve, que é o primeiro chamado perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo carnal. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe o é numa semente, como já dissemos. 142. O que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período de vida? O espírito é um só, está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Nesse caso, é ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre estas questões. Há espíritos cujos conhecimentos são ainda limitados e não compreendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem rodeio de palavras para se impor, aliás, como acontece entre vós. Mas, além disso, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo significado, especialmente quando se trata de coisas para as quais a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente, precisando de figuras e comparações que tomais como realidade.
144. O que se deve entender por alma no mundo? Alma do mundo. O princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma tem uma aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com a sua imaginação. Já se atribuiu também uma alma à terra, o que é preciso entender como sendo o conjunto de espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que são, de algum modo, os representantes de Deus em relação ao vosso globo. 145. Como tantos filósofos antigos e modernos têm discutido por tanto tempo sobre a ciência psicológica sem ter chegado à verdade. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna. Eles prepararam os caminhos, eram homens e se enganaram, tomaram suas próprias ideias pela luz, mas os próprios erros servem para deduzir a verdade ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo tornará compreensíveis. 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas está mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, os que pensam muito, e no coração, nos que têm sentimentos elevados e cujas ações beneficiam toda a humanidade. 146a. Que pensar da opinião daqueles que colocam a alma num centro vital? Isso quer dizer que o espírito se localiza, de preferência, nessa parte do vosso organismo, uma vez que é para aí que convergem todas as sensações. Aqueles que a colocam no que consideram como centro da vitalidade e confundem com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Grande abraço.